O feminismo, essa ideologia feminista, não tem um ponto que converge com a Bíblia, né? É totalmente oposto, né? É totalmente oposto. Inclusive, uma das fundadoras do movimento, agora eu até fiz um scriptzinho aqui, mas... Uma francesa? Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome dela, ela criou uma Bíblia. Criou. Justamente dentro da temática. Você já ouviu sobre a Bíblia gay, sobre, né, que está em voga, as igrejas... Agora me fugiu. Inclusivas. Sim. As comunidades, igrejas não, comunidades inclusivas. Então, a origem, por que eles batem tanto, bem lembrado, por que eles batem tanto em cima disso? Que eles falam assim, a origem, porque para a feminista, porque como que ela tenta entrar dentro do nosso território, dentro do mundo cristão, do cristianismo, aonde elas falam assim, a origem do nosso movimento se originou de algumas feministas que eram cristãs. E realmente, Rodrigo, elas eram cristãs. Mas o termo cristão são pequenos cristos, certo? Termo ser cristão é pequenos Cristo, ou seja, discípulos, seguidores de Cristo. Então, nesse contexto, se você for olhar, isso encanta e para um analfabeto funcional, quer dizer, a origem. Qual a origem da Assembleia de Deus? A origem da Assembleia de Deus veio de Gunnar e Daniel. Eram pastores que vieram da Batista lá, vieram da Suécia. Então, assim, ou seja, eu não busco muito a fundo o conhecimento, só sei que mas então eu apoio. Nesse quesito, sim, elas eram mulheres cristãs, porém, o que acontece? Como em todo segmento, seja secular, seja a nível espiritual, enfim, sempre tem o trigo e o joio. Em todo ambiente tem. Todo lugar tem. Então, ser cristão não significa ser pequeno Cristo. Ser cristão, hoje em dia, é moda. Porque nós temos os cristãos, os não cristãos, os ateus, os à toa, que a gente costuma falar, né? Que os ateus, e nós temos os simpatizantes da fé. O que é um simpatizante da fé? Um simpatizante da fé é aquele que frequenta. Por que ele frequenta? Ele frequenta por quê? Porque ele acha a liturgia bacana, é o termo que ele usa, ele acha bacana. Tem lugares em que algumas coisas ele pode inserir o seu comércio. Ele busca ali como uma forma de comércio. Eu preciso ali ter um network. Onde eu vou ter um network para me vender o meu produto? A igreja. Porque a igreja ela é consumidora, ela consome. Então, eu preciso de um público. Qual é o meu público-alvo? E usa-se isso. Ele se torna um simpatizante. Ele vai fazer o quê? Ele vai agregar. Então, as mulheres cristãs, essas primeiras que deram os primeiros passos, elas eram o quê? Mulheres revoltadas com a sua condição de submissão. Se você estudar a história, que a gente não vai entrar no contexto, porque a gente não tem nem tempo para isso, mas no contexto, e eu sugiro para quem está nos assistindo, para acompanhar a deputada Ana Campanholo, tem também a Brasil Paralelo, que tem documentários maravilhosos acerca do feminismo, maravilhoso, o conteúdo é fantástico, tem gratuito, para quem, eu não posso pagar, não tem problema. Se é por falta de conhecimento, meu amigo, busca. Não tem dinheiro, você tem YouTube, você tem internet, você tem um iPhone na sua mão, ou você tem um Motorola, enfim, você tem um aparelho celular. Então, a internet está aí para isso. Usa todo o tempo que você tiver para buscar o conhecimento. Essas mulheres cristãs, elas infelizes com a sua condição, revoltadas, então elas começaram a aderir. E começou-se, porque como ele trazia uma falsa modéstia, então ele foi inserido dentro de algumas igrejas. A gente vai acompanhando ao longo da trajetória. Por isso que quando uma feminista se aproximar de você e falar assim, olha, você está falando isso, que a mulher cristã não pode ser feminista, mas as suas compatriotas, as suas antecessoras, quem fundou, uma das fundadoras ou as fundadoras eram cristãs. Cristão, todo mundo pode dizer que é. Mas na cosmovisão que nós temos, o que é ser cristão? É seguir o exemplo de Cristo. Eu sigo se eu não procuro servir a palavra na sua totalidade ou buscando ela e algum dos pontos dela eu vou começar a subverter, automaticamente eu apostatei da fé. Então, eu não sou cristã.
Eu sou uma falsa cristã, como nós temos visto, né? Não vou citar nomes aqui, mas um bispo, um apóstolo famosíssimo no Rio de Janeiro, né? Que a Bíblia precisa ser atualizada. Ele, junto com a Xuxa, emendou a mesma frase, né? A Bíblia precisa ser atualizada. Jesus não morreu no Calvário e assim por diante. Uma apóstata da fé. E é um homem que tem muitos seguidores. Seguidores que não são leitores, que não são pessoas que estão o quê? Pessoas que estão com a presença do Espírito Santo. Porque quem tem, busca, alcança a iluminação do Espírito Santo para compreender o que é luz e o que é trevas, o que é joio e o que é trigo. E com esse discurso, ele que é conhecido acaba levando bastante gente com ele. Falta de conhecimento. Principalmente os novos. E falta de conhecimento, por isso que é importante. Nós termos o conhecimento, buscar o conhecimento. O conhecimento ele é necessário em todas as áreas. A gente não fala assim, olha, eu vou estudar porque eu pretendo me formar, vou ser uma médica. Quando você termina a faculdade, 5 anos, você precisa fazer o quê? Mais 2 de residência, não precisa? Aí é 2 ou 3 de especialização, certo? Você para de estudar? Você já viu um médico parar de estudar? Nunca. 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 Ele sai de um seminário e ele entra no outro, né? Exatamente. E o cristão, ele tem um mau hábito. Eu aprendi, eu já li a Bíblia uma vez. É suficiente? Você guarda tudo que você absorve? A gente sabe que o cérebro, ele não consegue, a gente não consegue absorver nem 30%. Então, ou seja, nós precisamos, por isso que a receita da Bíblia é clara. Medita nessa palavra de dia e de noite. Eu tenho que andar com a Bíblia na mão? Não. Leia e peça para Deus iluminar sua mente. Pode ser que naquele dia você realmente não tenha tempo, foi corrido. Porém, o Espírito Santo vai iluminar a sua mente acerca daquele versículo, daquele trecho, daquela parábola que você leu. E isso é combustível para nós. A leitura traz o quê? Conhecimento. Às vezes a gente esquece, olha, tal livro assim, assim. Se você tem a prática, o hábito de ler, você vai estar sempre com a sua mente atualizada. É igual um computador. Ligou, ele está funcionando. Desligou, ele para. A leitura da palavra de Deus é assim. Ela vai alimentando a nossa alma, vai alimentando o nosso cérebro. Para quê? Para que a gente venha a ter a sabedoria para combater essas ideologias que estão, infelizmente, entrando dentro das nossas igrejas. Nós precisamos abrir os nossos olhos nessa última hora. Para não entrar dentro da sua casa. Para não entrar dentro da sua casa, exatamente.